blogs antes, no início era assim. Eles eram diários pessoais. Hoje, com o passar do tempo, se percebeu que essas informações eram muito acessadas. E aí elas começaram a virar ideias e discussões. O pessoal da esquerda, que não tinha o que fazer, começou a colocar ideias e discussões lá. E aí começou a chamar o povo para dentro dos blogs, né? Começou a discutir. Aí aparece Maria Flor, fica dando lá suas opiniões, né? Aparece Nacife, aparece outras pessoas. E aparece também Dimas Roque lá para colocar a sua opiniãozinha, para as pessoas verem. E aí isso se tornou, né, virou uma popularidade muito grande na internet. Os blogs começaram a ser acessados e começou a ter a discussão. Então, o cara da direita dava opinião, mas Maria Flor ia lá e ó, questionava, né? Então começou a ter essa discussão, disputas de blogs, disputas de pessoas na internet. E essa popularidade começou a fazer notícia, né? Começou a virar notícia. Os governos, tanto da direita quanto da esquerda, começaram a perceber que as pessoas começam a dar opinião e que elas têm opinião. Então, a Folha de São Paulo começou a perceber que o que ela escrevia era contestado. A gente podia contestar. Então, o cara que mora lá no Raso da Catarina, lá em Macururé, e tem uma internet, ele dá opinião contrária ao que pensa a grande mídia. Ou ele concorda, né? Então, aquele cara lá, ele pode ser visto, pode ser acessado, João, Zé, ele pode ser acessado e qualquer um de nós pode saber a opinião daquela pessoa hoje, por conta da internet. Mas para a gente ter, ou seja, para você ter um blog e que esse blog seja acessado e que as pessoas comecem a voltar ao blog, né, é necessário que a gente atualize ele constantemente. Ou seja, diariamente a gente tem que ter uma opinião. Porque você bota um blog na internet, você posta um blog na internet, e se você não o atualiza diariamente, a gente que conhece um pouco de internet, sabe que quando a pessoa vai no seu blog, a opinião é de 1, 2, 3 dias atrás, as pessoas não retornam ao seu blog com a facilidade que elas deveriam. Então, a atualização diária do blog é necessária para que a gente tenha acesso. Não necessariamente você pode estar colocando só a sua opinião, mas você pode estar pegando, como a gente faz, as opiniões de outros bloguistas, de outros blogueiros, e colocando no seu blog. Que aí você vai estar atualizando e as pessoas vão tendo informações diárias. Comentários, ou seja, as pessoas começaram a interagir com os blogueiros. Então os blogueiros começaram a perceber que era necessário interagir com seus leitores. E aí apareceu os comentários, né? Alguns blogueiros não liberam comentários porque acham que a opinião dele talvez seja superior a qualquer outra coisa. E aí existe também, no nosso meio, algumas dessas pessoas que talvez não abram lá os comentários porque se sintam superiores, né? E não é o caso. Eu acho que a interação é super importante. E eu estou nervoso. Jura? Calma. Está entre amigos. Aproveitar para divulgar qual é o link do stream. Livestream/Imprena. Eu já joguei os dois aqui. Já jogou? Tá? O do Dimas é www.livestream.com/Imprena. E o do Sérgio que está lá e também está sendo gravado, para quem está aqui depois assistir, é /Imprenca. Tá. Se o pessoal puder ajudar a divulgar, quem está com a internet aí. Bom, então esses leitores que apareceram, né, e começaram a comentar, começaram a também ter espaço a contestar o que determinado blogueiro postava. E normalmente a gente não vê um comentário, raramente a gente vê um comentário sendo liberado contrário ao que o blogueiro pensa. Significa então que ele está a coisa mais lógica do mundo, porque eu posto uma coisa, de 100 pessoas, uma pelo menos vai contestar aquilo que é natural, até porque a gente dá a opinião da esquerda, mas tem a opinião da direita lá para contestar aquilo. E quando não sai, significa então que o próprio blogueiro, né, está cortando os comentários. Isso é um erro, porque é necessário que as pessoas não agridam nos seus comentários, mas é necessário que eles possam dar a sua opinião, contrária à nossa também, né? Porque senão a gente vai ficar num círculo discutindo entre a gente. A esquerda entra a esquerda, a direita entra a esquerda, e a gente não vai conseguir convencer ninguém do lado de lá, e muito menos eles convencem a gente do lado de cá. É necessário que os blogueiros tenham essa consciência de que pode haver comentários contrários àquilo que a gente pensa, né? E que eles podem ser liberados, né? Agora, há um risco dessa liberação dos comentários, que são aqueles comentários, e aí o pessoal viu ontem com o pessoal que fez, com os advogados e o próprio juiz,
a responsabilidade dos comentários. Ao xingar Serra, ao esculhambar Serra ou a direita, você tem que saber que você também é responsável quando libera aquele comentário, né? Então, tem que ter essa preocupação, porque juridicamente você pode sofrer com isso. Eu, pessoalmente, estou sofrendo com ação lá na Câmara de Vereadores. Eu fiz várias denúncias e tem várias diárias que não aconteceram lá em Paulo Afonso. Então, eu consegui fazer isso, fiz o levantamento no Tribunal de Contas e coloquei isso na internet. Uma das fotos é da secretária a foto da notícia é da secretária do presidente da Câmara de Vereadores. Ela me pede R$ 20.400 de indenização por danos morais. Ela não questiona a notícia. Ela, de forma nenhuma, ela inclusive reconhece na justiça que não esteve em Brasília, não sabe onde é Brasília. Nunca esteve lá. Mas ela questiona que eu publiquei a foto dela. Tá certo? Não houve, claro que não houve a liberação por ela para colocar, mas ela fez isso. Eu estou sendo processado porque coloquei a foto dela na notícia. A notícia é verdadeira. Ela roubou. Ela não diz nada. Ela diz, inclusive, na justiça: eu não fui a Brasília e recebi as diárias. Ela questiona isso e a justiça está me processando por isso. Tá certo? E eu devo perder, por sinal. Então, é esse problema, né? Tipos de blogs, né? Que são blogs pessoais. É o caso de Maria Fro, né? É o caso do Luiz Nassif, é o meu caso de Dimas Roque e de alguns que possam estar por aqui. Então são os blogs pessoais que dão as opiniões pessoais. É sua, é o que você fala, é o que você pensa, está lá no blog. Os blogs corporativos e organizacionais são aqueles blogs das organizações, né? de corporações que dão a opinião daqueles órgãos que representam. E há blogs de gênero, né? De música, de rock, e esses tipos de blogs que existem também dentro da internet. Foi a partir daí, quando Maria Fro, quando Luiz Nassif lá atrás, quando Psico, quando se criou tantos blogs e começaram a discutir o que se pensa, o que se fala, questionar também aquilo que o nosso governo vinha fazendo, os erros que o governo vinha fazendo na política, que eles perceberam que nós éramos importantes, né? Eles conseguiram perceber que o cara que mora lá no sertão, o cara que mora lá no Amazonas, a opinião dele também é importante, porque antes não se pensava isso, né? Antes nós éramos só massa de manobra mesmo, né? Mas eles começaram a perceber que essa massa de manobra começa a pensar. O nosso grupo, o governo, começou a pensar isso. E com o movimento que houve dentro da internet nas eleições, se percebeu que algumas pessoas poderiam contribuir e contribuíram muito para a eleição de Dilma no ano passado. Aquele poste que eles pregavam, muitos de nós, que mesmo também acreditando no início que era um poste e era difícil de carregar, começamos a trabalhar para que Dilma fosse a presidente do Brasil. E ao perceber isso, essa movimentação toda, essa discussão, o caso da bolinha, que é específico, né? Que em menos de 24 horas, alguém lá do Rio Grande do Norte, um professor, descobriu, quadro a quadro, que aquilo era uma farsa. E que todos nós aqui pegamos os nossos blogs, os nossos sites, os e-mails e começamos a destruir aquilo. O próprio governo, o próprio Lula, percebeu que existia dentro da internet um outro tipo de gente, que éramos nós. E o que foi que aconteceu? Para fechar isso e coroar, o presidente Lula, com sua popularidade de quase 100%, também se utilizou, lógico, dos blogueiros, tá certo? E teve uma reunião para prestigiar alguns deles, lógico, né, que representavam todos nós. Inclusive a Maria não pôde estar, mas foi a mais vista, né, por estar na internet, foi o maior comentário. Foi a participação dela posterior ao encontro. Então eles perceberam que nós éramos importantes. Nós sentamos com Lula e viramos notícia de uma hora para outra no país e no mundo. Aqueles blogueiros lá, mas a gente que tem aquela opiniãozinha, nós viramos a notícia do mundo. Então nós somos importantes para esse país. A opinião de cada um aqui é importante para a manutenção do governo, do Partido dos Trabalhadores, do governo de esquerda. Isso tem que ser dito e tem que ser entendido por nós. A nossa importância, a força que nós temos. O blog é tudo isso. Para você ter um site, para você manter um site, é como eu disse lá no início, você tem que ter um site, mas você tem que ter dentro do site as opiniões. Então é diferente do blog. O blog é a sua pessoal. Os sites são opiniões. Você tem que colocar o que Serra disse.
né? E não tem que dar opinião dentro do que Serra diz. Você tem que noticiar. Você tem que noticiar e dar a informação. É a diferença entre o site e o blog, porque algumas pessoas utilizam o site como se fosse blog. Então, você tem que estar a notícia do cara que morreu na sua cidade. Tem que estar no site. No blog não necessariamente, você tem que colocar. Né? Você tem uma linha dentro do blog. Você escolhe o assunto que quer falar. Política, música. O site não, você tem que dar cada coisa. Para você manter um site, você tem que ter maior número de funcionários. Porque você não mantém um site sozinho escrevendo. Você tem várias colunas, você erra no português. E o cara sacana com você, manda comentário para... Ó, vai estudar, e a gente tá lá. Erramos no português. O cara não manda para o jornal para a Folha de São Paulo, tem erro pra caralho. O cara não manda para lá, mas manda pra gente. Né? Então, tipos de sites são institucionais, de informações, aplicações, armazenagem de informação, comunitário e portais. E são esses aí que hoje ganham o maior número de investimento dos governos municipais, estaduais e federais. Nós desse governo e defendemos a política desse governo, mas o dinheiro, na hora de distribuir, vai para o UOL, para o Terra, para os grandes blogueiros também ligados a gente. Né? E a gente que é da minoria lá tem que sofrer, tem que correr atrás. E eu vou tentar dizer o caminho para vocês. A propaganda no blog, site, ela pode ser comercial. Você pode buscar nas empresas, na sua rua, né, no seu mercado. Então, ela pode ser comercial. Você pode conseguir de uma pizzaria a propaganda para o seu site. Botou um banner lá, custa R$100, custa R$100.000. Né? Mas ela pode ser institucional. Caixa Econômica, Chesf, governo dos estados, governos municipais. O investimento do governo federal para o período de 2010, que eu vou mostrar aqui para vocês, tem empresa de comunicação que tem 240 milhões para investir. São em torno de umas 20 aqui. Todas do governo, só no governo federal. Então dinheiro tem e não é pouco. Claro que não vai ser só nos sites e blogs, porque senão a gente ia estar bem, né? A gente ia investir lá, ia conseguir, ia estar bem. Mas o dinheiro para a comunicação como todo do governo federal é muito grande. Eu vou mostrar aqui vou tentar mostrar aqui para vocês. Cada ministério tem empresas de propagandas diferenciadas. Cada um faz a solicitação e cada um tem uma empresa de comunicação que tem o dinheiro lá para investir na comunicação. Mas também tem, além dos ministérios, as empresas estatais, elas também contratam empresas de comunicação para fazer esse trabalho, que é a distribuição do dinheiro na comunicação do trabalho institucional dela. E esse dinheiro também está lá para ser investido. Vou só dar como era muita informação, eu vou colocar aqui no Word uma lista de empresas do governo federal e o período que ela tem dinheiro para colocar. Então só um minuto aqui que eu volto já. Só a Staff Comunicação, que ganhou uma licitação, legal, ganhou uma licitação, desde o dia 21/6/2010 até o dia 20 de 2011, ela tem 2.900.000 para gastar com propaganda. Então vocês vão, tem outras aqui, e aí não adianta citar nome por nome, né? Mas tem. Uma tem 11 milhões, a Organização e Administração de Negócios. A OMG, essa deve ser muito boa, tem 150 milhões para gastar do dia 1/1/2010, podendo ir até 2/7/2015, 150 milhões para gastar no governo federal em comunicação. A Master Publicidade tem 25 milhões para gastar em um período específico, né? Tem outra aqui que tem 50 milhões para gastar. A Saga Publicidade tem, a partir do dia 5/1/2010, podendo ir no máximo até 5/6/2013, 250 milhões para gastar em publicidade. A Lume Comunicação tem do dia 20/1/10, podendo ir no máximo até 21/1/2014, 27 milhões para gastar. Bom, tem de 500 mil, e aí é uma lista muito grande que nós temos aqui de empresas de comunicação que tem dinheiro para gastar.
Ontem o deputado, deixa eu voltar aqui, acho que não precisa ficar passando uma ou outra, porque aí a gente sabe que tem. Né? Então nós temos milhões e milhões de reais para ser gasto no governo federal com comunicação. Esse dinheiro existe e está lá para ser gasto. Essa relação vai ficar disponibilizada? Posso, tranquilamente, não tem problema nenhum. Pelo pendrive aqui a gente coloca. Então a gente também queria que todo mundo, eu vou dar um papel, vocês passam os e-mails, que depois das oficinas, todo mundo que preparou no PowerPoint a gente vai mandar. Tá? Mas como conseguir o dinheiro do governo federal, do governo municipal ou de uma empresa particular? É necessário que cada site ou blog se constitua numa empresa. Mesmo sendo uma única pessoa, você tem que ter uma empresa de comunicação. Todos os governos só aceitam nota fiscal, você tem que emitir a nota fiscal. O dinheiro não está lá e você vai buscar, tá certo? Você tem que constituir uma empresa sua, para um site, para um blog. Mesmo que seja só você, o dono de um blog, e você queira colocar qualquer propaganda, você vai ter que emitir nota fiscal. E para você emitir nota fiscal, você tem que ter uma empresa. A empresa tem que ser de comunicação. Qualquer contador monta uma empresa de comunicação pelo Simples. Você vai pagar 6,5% de impostos. Se você não montar pelo Simples, para fazer ela maior, aí você vai entrar, né, não vai deixar de ser Simples, você vai pagar 11,5%, 17,5%, se for serviço 20 e tantos por cento, tá certo, de impostos. Então, cada pessoa aqui que queira participar desse bolo, ela tem que primeiro entender que ela tem que ser, além de blogueiro, ele já tem que ser uma empresa. Ela tem que pensar como empresa. Como nós podemos mudar essa história, né? A coisa mais importante que eu acho hoje, é uma proposta minha que eu trouxe aqui para vocês, é que, como somos muitos dispersos, né, um universo muito grande de blogueiros e de sites que trabalham, é que a gente crie associações nos estados de blogueiros e de sites, tá certo, progressistas, que a gente possa montar associações, porque dentro das associações nós podemos fazer maior pressão junto aos governos para conseguir, tá certo, a verba para a publicidade dentro dos sites e blogs das associações. É lógico que quando a gente pensar isso, cada um da gente tem que entender que o meu blog, né, só tem um acesso e que o blog de Zé tem 1 milhão de acessos e que na hora da distribuição, lógico que vai ser percebido isso e vai ter que, né, o governo federal, o governo do estado, eles têm um mecanismo que sabem que um mecanismo de pesquisa, que sabe que o seu blog está sendo acessado ou não, que ao colocar um banner lá, toda vez que o seu site é aberto,